Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre propósito, realização e por que fazemos o que fazemos. Inclusive, esse bate-papo de hoje vai ser inspirado nas 10 lições que eu aprendi com esse livro aqui, chamado Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella, e que foi indicado por uma ninja do planner, Roberta. Obrigada, Roberta. Esse livro é fantástico e eu separei 10 ensinamentos para a gente discutir aqui. Então, existe um post no blog do Mindful Planning, que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, que é sobre propósito e realização. Esse vídeo não é diretamente sobre aquele post, não é um vídeo que vai estar linkado àquele post, mas trata do mesmo assunto, mas pelas lentes, né, desse autor maravilhoso que é o Mário Sérgio Cortella. E aí eu vou trazer para vocês os ensinamentos dele. Antes de começar, deixa eu pedir a vocês, se vocês gostarem do vídeo, curte aqui o vídeo, se inscreve no meu canal, porque cada semana eu vou estar liberando um vídeo novo com dicas de planejamento e organização. E tem conteúdo muito legal, já tem uma lista enorme de conteúdo pra gravar. E se você quiser que o YouTube lhe avise toda vez que eu lance alguma coisa nova, clica no sininho aqui embaixo e aí você recebe notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo. O primeiro ensinamento é sobre rotina e monotonia. Quantas vezes a gente já ouviu aquela coisa, né? Ai, mas eu não quero cair na rotina. Como se rotina fosse uma coisa ruim, uma coisa entediante. Tem gente que gosta de fazer a mesma coisa todos os dias exatamente, né, por anos, e tem gente que precisa mudar o tempo todo. Eu sou uma dessas. Mas isso não significa que eu não tenha uma rotina, por exemplo. Você pode criar uma rotina semanal, sua rotina pode mudar a cada mês, sabe? Por exemplo, mas você não precisa fazer a mesma coisa todos os dias. Rotina só gera monotonia quando passa a ser automática e sem propósito. Segundo o autor, a monotonia é a morte da motivação. E você já deve ter percebido isso, né? Quando você está desmotivado, quando você não aguenta mais estar entediado, fazendo a mesma coisa, porque você está vivendo uma vida automática, você não está pensando por que você está fazendo aquilo, você está como se estivesse no banco do carona da sua vida, você não está no controle, você não está tomando as decisões, você está vivendo, empurrando com a barriga um dia após o outro. E aí a sua rotina acaba sendo automática. E por falar nisso, em outra parte do livro, o autor fala o seguinte: uma vida com propósito é aquela em que eu sou autor da minha própria vida. Eu não sou alguém que vou vivendo. Então, eu não sou alguém que vivo numa vida automática, eu sou alguém que sei por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Então, assim, ele também fala que a maioria das pessoas, elas precisam ter aquela sensação de que elas são autoras da própria vida. E uma das maneiras de você sentir isso, de você assumir a autoria da sua própria vida, é você criar coisas, porque isso faz com que você se entenda como um indivíduo, uma pessoa que não é descartável, que tem um lugar no mundo. Então, criar também é uma ótima maneira de você assumir o controle da sua vida. Terceira lição é que a motivação é uma porta que só se abre pelo lado de dentro. E aí, o Mário Sérgio Cortella fala o seguinte: as razões pelas quais você faz o que faz são a fonte da sua motivação. Então, a fonte da sua motivação é o seu propósito. Se você não tem um propósito, você não estará motivada. Eu criei um guia para vocês que você pode baixar quando você se cadastra no site. É um dos materiais gratuitos que você recebe logo de cara no seu e-mail. E ele é um guia de 6 passos que você vai preenchendo para se perguntar por que você quer o que quer, por que você faz o que faz e encontrar o seu propósito. Um exemplo que eu dou sobre isso: eu gosto de desenhar e gosto de matemática. E aí eu fui fazer arquitetura porque eu achava que era uma escolha óbvia para quem gosta de desenhar e gosta de matemática. Eu e a torcida do Flamengo, né? Uma galera tinha a mesma justificativa por fazer arquitetura. Mas assim, eu gostava de desenhar, por quê? Porque eu gosto de criar coisas. Eu gosto da criatividade. Não é apenas desenhar. Com o tempo, né, eu fui raciocinar que não, desenhar é uma das coisas que eu gosto de fazer com a criatividade. Eu gosto de construir coisas com minhas mãos, sabe? Eu gosto de escrever, etc. Então, assim, eu gosto de algo criativo. E matemática, na verdade, eu amava matemática quando eu estava no colégio, mas eu descobri depois que é porque eu gosto de resolver problemas. Matemática tinha aquela coisa que era a coisa das exatas, né? Que só tinha uma solução para aquele problema ali e você tinha que encontrar aquela solução
e eu gostava muito de resolver problemas, assim. Então, eu gosto de resolver problemas e de atuar em área que envolva criatividade. Então, veja só, essas duas coisas são dois dos meus propósitos, né? Que abrem um leque de opções que não é só arquitetura. Às vezes a gente muda, né? Por exemplo, eu amava arquitetura na faculdade, depois que eu me formei, nem tanto. E aí a gente vai mudando, né? Achando outras coisas que nos façam sentir realizada, mas tudo dentro do nosso propósito. Então eu sei que eu preciso ter o elemento da criatividade e o elemento de resolver problemas. E hoje eu estou aplicando isso nesse projeto que eu estou empreendendo, né, no Mindful Planning. Quarto ensinamento. Fazer o que você faz porque você tem que sobreviver, porque tem que fazer, tem que pagar as contas. Não deixa de ser uma razão, mas é a pior razão que você pode ter para fazer o que você faz. Então, assim, se você está trabalhando numa coisa que você não gosta, porque você tem que trabalhar, você tem que pagar as contas, pare e pense. Isso é uma coisa temporária? Isso é uma situação temporária? Eu, por exemplo, estou trabalhando para pagar a minha faculdade. Ponto. Depois eu vou fazer outra coisa. Ok, super válido. Mas se isso não for uma coisa temporária, o que é que lhe impede de começar a buscar outras coisas, sabe? Você vai ficar ali para sempre? A gente às vezes não pensa nisso. A gente só fica lá, continua vivendo e espera que algo caia do céu e uma oportunidade apareça. Não vai aparecer se você não correr atrás. Outra coisa que me fez pensar bastante. A gente costuma dizer que precisa gostar do que faz. Precisa fazer o que gosta, né? E a gente, principalmente a nossa geração, né, os millennials, a gente tem que se sentir assim o tempo todo. Senão a gente fica frustrado. E o que o autor fala é o seguinte: para você ter o resultado que você gosta, nem sempre você vai gostar do que você faz. Então, por exemplo, um ator pode amar aquele resultado da atuação dele, uma peça, um filme, mas ele gosta de acordar todos os dias 4 horas da manhã e de ensaiar 20 horas por dia. Tô exagerando um pouquinho, talvez, nem sei se eu tô exagerando, mas assim, ele gosta de ter essa rotina de ensaiar a mesma coisa várias mil horas por dia, ele gosta de lidar com o diretor, ele gosta de lidar com os colegas às vezes. Então, assim, todo trabalho vai ter coisa que a gente gosta e coisa que a gente não gosta. E a gente tem que pensar se a gente ama o resultado daquilo que a gente faz. Então, o autor fala, o desgaste é inerente ao processo de produção. Então, você vai se desgastar, você vai se sentir, vai ter algum dissabor, sabe? Vai ter algum desgaste se você estiver criando algo. Mas você ama aquilo que você está criando, você entende por que você está criando aquilo. Se você entender, o desgaste não é negativo. O desgaste só vai ser negativo se você não entender aquilo que você está fazendo ou por que você está fazendo aquilo. O sexto ensinamento é sobre uma coisa muito interessante. Sabe aquela sensação de angústia, assim, de vazio que a gente sente às vezes quando não se encontrou completamente, ainda não sabe o que quer ou sente que precisa descobrir algo mais? Então, um certo nível dessa angústia, um certo nível dessa sensação de vazio é muito bom pra gente, porque impede que a gente caia no automatismo. A gente vai estar sempre buscando algo mais, a gente vai estar sempre buscando preencher aquele vazio. Então, é uma coisa que não deixa a gente viver no automático. Então, isso é bom. Se você se sentir angustiado o tempo todo, não tiver nada que você gosta de fazer, obviamente já é um problema. Mas um certo nível dessa inquietude é muito bom, muito positivo. Sétimo ensinamento é um soco no estômago de muita gente. Ele fala o seguinte: a procrastinação contínua é uma indicação que a pessoa tem medo de realizar algo. Ela tem medo de realizar os seus sonhos. Por quê? Porque ela acha que aquilo vai fazer ela feliz. E se ela realizar aquele sonho e ela não se sentir como ela achava que ia se sentir? E se a expectativa for melhor do que a realidade? Então, para perder esse medo, né, de realização, lembre que a gente está sempre mudando de sonhos. Os sonhos que você tinha quando você tinha 6 anos de idade, 18, talvez não sejam os mesmos que você tem agora. E, muito provavelmente, no futuro você vai ter sonhos diferentes. Então, continue, tente mesmo alcançar os seus sonhos, porque uma coisa vai levando a outra. A vida é sobre esse processo de buscar, não é sobre chegar em algum lugar. O oitavo ensinamento do livro é o seguinte: não ter desafios é um fator de risco para a sua motivação. Então, sabe quando você está trabalhando em um lugar e só tem 6 meses trabalhando nesse lugar, mas você já percebeu que já aprendeu tudo que tinha para aprender, que está só repetindo as mesmas tarefas, e que seus colegas, por exemplo, que estão lá há 10 anos, fazem a mesma coisa todos os dias que você
já não precisa mais aprender. Isso já aconteceu comigo, já me senti nessa situação. Então, pra mim, eu não tinha mais motivação de trabalhar naquele lugar se eu não tinha mais o que aprender. Então, às vezes, o salário nem é tão bom assim, ou a gente nem gosta tanto do que a gente está fazendo, mas existe uma chance de aprendizado muito grande que a gente tem que aproveitar. Ou, do contrário, às vezes o salário é muito bom, né? A gente gosta dos nossos colegas e tudo mais, mas a gente não está se sentindo motivado porque não tem mais o que aprender. Nono ensinamento muito importante também. É normal ter decepções, ter dissabores no trabalho, mas o que não é normal é engolir sapo todos os dias. Algumas pessoas acham que engolir aquilo ali e continuar todos os dias é um sinal de persistência, é um sinal de coragem, né? Mas não é, gente. É do contrário, é um sinônimo de covardia. Aceitar se submeter a um sofrimento cotidiano, que, segundo o autor, e eu super concordo com ele, isso não é sinal de persistência, é sinal de covardia. Então, pare para pensar. Você está insatisfeito com o seu trabalho todos os dias? Você está engolindo sapo todos os dias? Tem alguma coisa errada. E o último ensinamento é uma coisa que eu amei e é uma coisa que eu sinto que o planner me ajuda muito a ter essa noção. Ele fala assim que às vezes a gente pode até estar sendo produtiva por um longo período de tempo e aí alguma circunstância externa derruba a gente. E a gente fica semanas sem conseguir produzir nada, fica chateado de mau humor, fica sem conseguir realmente fazer o que tem que fazer. Quando isso acontecer, ele dá o seguinte conselho que eu assino embaixo. Ter a noção de que isso é uma fase, sabe? E que você vai encontrar forças para se levantar. Então ele fala uma frase que eu gosto muito, que é: posso ter sido derrubado, mas sei que não fui dominado. E é isso, essa consciência que me dá coragem. E essa consciência a gente tem muito quando a gente usa um planner, quando a gente planeja nosso tempo e a gente anota as nossas tarefas, o que fez e etc. Por quê? Porque tem semanas que a gente vai, né, ser super produtiva. Por exemplo, essa semana aqui eu fiz um monte de coisa, fui super produtiva, alcancei minhas metas. Mas tem outras semanas que vão ser muito piores e vão ser bem paradas, não vou estar de saco cheio, não vou estar conseguindo produzir nada. Mas quando eu uso um planner, eu tenho nas minhas mãos um registro, né, da minha produtividade. Então no final do mês eu posso olhar, eu posso até sentir que eu não fiz nada, mas eu posso voltar e olhar e ver quanta coisa que eu fiz. Então assim, mesmo se eu for derrubada por alguma circunstância interna ou externa, eu sei que eu posso levantar, pegar o planner, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então era isso, gente. Esses foram os 10 ensinamentos do livro Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. Eu super indico esse livro para vocês e levem esses ensinamentos para vocês nesse ano e nos outros anos também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.